Senhor Jesus, amém, amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui com a mensagem Senhor Jesus, a mensagem da semana, dando continuidade, ao alimento diário. Hoje nós vamos desfrutar da terceira semana, que é o espelho e o vaso, Senhor Jesus. Na semana anterior, o irmão desfrutou a carta e o ministério da nova aliança. E essa semana nós vamos falar sobre o espelho e o vaso. Ó Senhor Jesus. Mas antes de mais nada, irmãos, vamos começar orando. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós somos te gratos, Pai. Somos te gratos por tamanho amor. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos amou primeiro. Ó Senhor Jesus, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Senhor Jesus, vá sendo com tua igreja, Senhor, neste momento de dificuldade. Senhor Jesus, neste momento de pandemia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, colocamos todos os irmãos em tuas mãos, colocamos a saúde dos irmãos. Senhor Jesus, nós sabemos, Senhor, que o Senhor é com a sua igreja, o Senhor está conosco, Senhor Jesus. Então, desde já, Senhor, vá sendo com todas as pessoas dessa cidade, vá sendo com todo o Brasil, vá sendo com todo o mundo, Senhor Jesus. Vai despejando a tua graça, Senhor. Ó Senhor Jesus, também te pedimos, Senhor, vá sendo com essa mensagem, vá sendo com esse falar, Senhor Jesus. Falar esse, Senhor, rico, cheio de vida, Senhor Jesus. Que esse falar, Senhor, não seja meramente letra, Senhor Jesus, mas seja um falar de desfrute, ó Senhor Jesus, um falar que nos leva a praticar, ó Senhor Jesus, amém. Amém, amados irmãos. Então, irmãos, dando continuidade à mensagem semanal do alimento diário, então vamos começar lendo aqui 2 Coríntios 3, 18. Aí depois nós lemos 2 Coríntios 4, 7. Amém? 2 Coríntios 3, 18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Agora o 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó Senhor Jesus, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó Senhor Jesus. Por que aqui o Senhor diz assim que temos, porém, tesouro em vasos de barro? Ó Senhor Jesus. Irmãos, não é à toa, não foi por acaso que eu e você, que o homem foi criado do barro. Senhor Jesus. Um vaso, ele é feito de quê? Qual a matéria-prima dele? O barro. Da mesma forma o homem foi formado do barro. O homem é um vaso. Irmãos, e todo vaso, irmão, ele é feito para conter algo, Senhor Jesus. E diz aqui: porém, este tesouro em vasos de barro. Irmão, nós somos um vaso de barro, mas dentro de nós contemos um tesouro. Senhor Jesus. Agora eu lhe faço uma pergunta. Senhor Jesus, que tesouro é esse? Que tesouro tão precioso nós temos dentro de nós? Em um vaso de barro. Porque já mostra, irmão, um vaso de barro, ele é um objeto frágil. Ele é um objeto simples, mas aqui diz que há um tesouro dentro deste vaso. Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, esse tesouro é o próprio Deus dentro do homem. É o próprio Deus, irmãos, querendo fazer do homem o seu recipiente. Na realidade, irmão, Deus, ele quer habitar dentro de mim e de você. Esse vaso de barro, mas dentro de nós há um tesouro inexplicável, irmão. Irmãos, a Bíblia dá o exemplo de tesouro, que na realidade é o Senhor.
Não há nada hoje no mundo para a gente comparar como um tesouro. Mas se a gente for olhar, irmão, humanamente, é muito mais precioso. Porque o que nós contemos entre nós é o tesouro. E que tesouro é esse? É a própria essência de Deus dentro do homem. Oh, Senhor Jesus, que coisa maravilhosa, irmãos. Apesar de sermos um vaso de barro, mas o Senhor está dentro de nós. O Senhor quer fazer morada dentro de mim e de você, Senhor Jesus. E continuando, irmãos, vamos ler 2 Coríntios 3, do 3 ao 9, amém? 2 Coríntios 3, do 3 ao 9. Diz assim: ó Senhor Jesus, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, os qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ó Senhor Jesus, nós somos habilitados para ser ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letra em pedras, revestiu-se de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nesses versículos maravilhosos aqui, irmãos, nós vemos um detalhe. Que Deus, Ele não quer simplesmente ou meramente só falar com o homem. Deus não quer só falar comigo e com você. Na realidade, Deus quer escrever a sua palavra em nossos corações. Ó Senhor Jesus, não em pedras como no Antigo Testamento, mas hoje na Nova Aliança, Ele quer escrever, irmão, em tábuas de carne, que é os nossos corações. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, olha como Deus é maravilhoso. Ele não quer simplesmente só falar com o homem, mas Ele quer escrever no coração do homem. Por que escrever, irmãos? Irmãos, quando a gente fala algo para alguém, irmãos, aquela coisa provavelmente cai no esquecimento. Mas que quando a gente anota, vou dar um exemplo interessante. Você chega para um filho seu ou alguém, você diz: rapaz, vai ali no mercado, compra ali para mim 5 itens, feijão, arroz, macarrão, isso, aquilo e tal. Você manda alguém ir de boca. Irmão, pode ter certeza, provavelmente chega lá e vai esquecer de alguma coisa. Porque infelizmente a nossa mente é falha. Se a gente ficar gravar só na mente, a nossa mente ela é falha. Eu tenho certeza que ele vai chegar e vai esquecer. Qual a melhor forma, irmão, de não esquecer? É você fazer uma listinha, escrever feijão, arroz, tal. Quando ele chegar, vai ver a lista, não vai cair no esquecimento. Por quê? Porque está gravado. Os itens ali estão gravados, copiado em letras, em um papel. Só que o Senhor, Ele quer muito mais além. Ele quer escrever em nossos corações. Por que, irmãos? O Senhor não quer só falar. Porque quando o Senhor está só falando conosco, a gente corre o risco, irmãos, de cair no esquecimento, Senhor Jesus. Mas quando Ele escreve em nossos corações, irmãos, ali fica gravado eternamente. Senhor Jesus, fica gravado para a eternidade. Oh, Senhor Jesus, tem um irmão, quão maravilhoso. O Senhor, Ele não quer simplesmente falar com o homem, mas Ele quer escrever em nossos corações.
Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra, a letra, muitas vezes, ó Senhor Jesus, quando a gente vai à palavra, vai à Bíblia, pega a letra, a gente vai para a Bíblia como se a gente estivesse lendo um livro qualquer, um livro de história, quando estivesse lendo um livro. Irmãos, quando a gente pega aquela letra, irmãos, o que é que vai acontecer conosco? Nós vamos adquirir simplesmente conhecimento. Quando a gente vai à palavra de Deus, quando a gente vai à Bíblia, não vendo a Bíblia como a palavra de Deus, mas a gente vê a Bíblia como um livro, infelizmente, irmãos, essas letras que nós vamos ler na Bíblia, se a gente levar como livro, só vai aprender, irmão, para nós aprender uma coisa: a gente a medir com a nossa régua. Quando você vai à palavra, quando você vai à Bíblia, irmão, que você tem só conhecimento, que você vai adquirir só conhecimento, o que acontece, irmãos? Você vai querer só subjugar as pessoas. Você vai querer julgar se as pessoas estão certas ou estão erradas, se estão andando ou não de acordo com Deus, Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós não temos que ir à Bíblia como um livro, mas sim, a Bíblia é o falar de Deus. Ó Senhor Jesus, a Bíblia é o falar de Deus, Senhor Jesus. Então, irmãos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quando a gente vai à Bíblia, que a gente realmente lê, pega só a letra realmente, irmãos, nos ensina o padrão de Deus. Ela realmente nos mostra como é o padrão de Deus. Mas ela não faz com que a gente viva no padrão de Deus. Ela só faz nos mostrar, mas ela não faz com que a gente viva nesse padrão. Então, irmãos, para a gente viver nesse padrão, nós temos que buscar o Senhor. Temos que deixar o Senhor realmente escrever em nossos corações, Senhor Jesus. O Senhor tem que estar escrevendo em nossos corações. Não só meramente letra, meramente palavras, ou meramente história. Se você for pegar a Bíblia como um livro histórico, irmãos, tem histórias muito interessantes sobre a humanidade. Mas na realidade a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é o falar de Deus. Não veja, irmãos, a Bíblia como um livro. Veja ali como o falar de Deus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, dando continuidade, Senhor Jesus, vamos ler, ó Senhor Jesus, dando continuidade sobre ler a palavra, buscar o Senhor. Então nós temos que ir ao Senhor, ouvir sua palavra e vivê-la. Ó Senhor Jesus, nós temos que ouvir o Senhor, mas não ficar meramente no conhecimento. Mas na realidade, irmão, nós temos que viver a palavra. Nós temos que viver o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, para dar continuidade, vamos ler Mateus 7, do 24 ao 27. Amém? Desculpa, irmãos. Mateus 7, 24 ao 27. Mateus 7, 24 já diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ó Senhor Jesus, olha que maravilhoso, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ó Senhor Jesus, ouvir e praticar. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificado sobre a rocha.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, que parábola maravilhosa aqui dentro dos dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Nós vemos aí dois exemplos, né, irmãos? De um homem prudente e um insensato. O prudente, ele edificou sua casa sobre a rocha. E o insensato, ele edificou a sua casa sobre a areia. Aí nós vemos dois exemplos bem interessantes, irmãos. Imagina aí, você vai cavar o alicerce da sua casa. Você vai edificar uma casa para você. Imagina aí você pegar um terreno pedregoso, cheio de pedras. E outro terreno, a terra fofa, uma terra arenosa. Irmãos, qual desses terrenos vai ter mais facilidade de você edificar a sua casa? Qual desses dois terrenos sua casa é edificada mais facilmente? Qual desses dois terrenos não vai lhe dar quase trabalho? Obviamente, o terreno arenoso, né? Senhor Jesus. Mas aqui mostra, irmãos, que o homem prudente, ele edificou sobre a rocha. Quando diz assim, sobre a rocha, mas essa rocha simboliza o Senhor. Essa rocha tipifica o Senhor. E não desanimando os irmãos, mas para a gente nos atentar. Irmãos, dá trabalho a gente edificar nossa casa. Se você estiver se edificando, irmãos, se o terreno estiver fofo, se estiver arenoso, não dê continuidade, irmãos. Não dê. Porque o primeiro vento, a primeira dificuldade, a casa vem abaixo. Nós temos que edificar, irmãos, sobre a rocha. Apesar, irmãos, que tanto faz você edificar uma casa sobre a rocha ou sobre a areia, exteriormente ela vai ter a mesma forma, vai ter o mesmo desenho exteriormente. Agora, os seus alicerces, irmãos, é as suas, digamos que é como se fosse uma planta, levando para a planta, é como se fossem suas raízes, está bem brotada. Então, irmãos, nós devemos edificar sobre a rocha. Quem é essa rocha? Cristo. Não desanimando os irmãos. Irmão, para nós sermos edificados no viver da igreja, dá trabalho, irmãos. A labuta é grande. Tem uma grande preparação. Se realmente, irmãos, a sua preparação estiver sendo fácil, estiver simples, desconfie. Se a sua edificação estiver mole demais, desconfie, irmãos. Por quê? Porque tem algo errado. O Senhor nos mostra, irmãos, que é duro, que dá trabalho, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, dá trabalho, irmãos, mas é gratificante. Porque aqui diz que vem os ventos, e transbordaram os rios, vieram toda sorte contra aquela casa e não colocou abaixo. Por quê, irmãos? Porque aquela casa estava bem edificada. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, voltando só um pouco, vou ler aqui para os irmãos Mateus 7, do 21 ao 23. Diz assim: ó Senhor Jesus, nem todo o que diz Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muito naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Ó Senhor Jesus, vai dizer assim: então lhe dirá,
explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nesses versículos aqui, irmãos, principalmente aqui no 21, diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aí diz no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Irmão, nesse versículo aqui, irmãos, o erro não é aquele que diz Senhor, Senhor. O erro aqui, irmão, não é você chamar o Senhor. O erro aqui não é você invocar o Senhor. Mas sim, irmãos, o erro aqui é você não fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. O erro, irmãos, está você não ser obediente. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor, como diz assim, né? É como se o Senhor dissesse: você me chama de Senhor, mas na realidade não faz a minha vontade, não faz o que eu peço. Senhor Jesus. Então, irmãos, você vê nesse versículo aqui, ele é bem elevado. É um versículo aqui que ele fala do reino de Deus, porque senão os irmãos podem confundir. Mas a Bíblia não fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Sim, irmãos, para frisar, para os irmãos poderem entender. Aqui está falando de reino, né? Diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê, irmãos? Porque o padrão do reino é elevado. O padrão do reino não consiste só em invocar o nome do Senhor. O padrão do reino não consiste só em eu ser bonzinho. O padrão do reino não consiste só em eu dar uma esmola ao meu vizinho. Não. O padrão do reino, irmão, consiste em fazer a vontade de Deus. O padrão do reino, irmãos, consiste em eu pregar o evangelho, que isso é a vontade de Deus. O padrão do reino, irmãos, o padrão do reino é eu orar pelas pessoas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A mim vem uma pergunta, irmãos. Hoje, será que nós oramos ao Senhor por essa pandemia? Será que nós oramos ao Senhor por alguma dificuldade que estamos passando? Senhor Jesus, que nós possamos fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus, que a vontade dele, irmãos, é que nós realmente sejamos seus ministros. E como tal, assim devemos agir. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler aqui, abrir nossa Bíblia, irmão, em 2 Coríntios 4, do 4 ao 6. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 4, do 4 ao 6. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, nome bom, doce é. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ó, contemplar como um espelho a glória de Deus, a glória do Senhor. 2 Coríntios 4, do 4 ao 6. Nós, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem
da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, a glória de Deus é vista na face do ministro da nova aliança. Oh, Senhor Jesus. Então diz aqui, irmão, aqui contemplando como por espelho a glória de Deus. Irmãos, você é um espelho. Uma coisa interessante, né, que aqui dá um exemplo como um espelho, né? Qual é uma característica do espelho? Realmente é refletir. É refletir algo, né? Senhor Jesus. Aí é a pergunta que o Senhor nos faz. Nós estamos sendo esses espelhos. Esse espelho, irmãos, é para refletir a glória de Deus. Nós, como esse espelho, que realmente assim, o Senhor é muito maravilhoso. Ele nos compara como por espelho contemplando. Porque na realidade nós não temos glória nenhuma, irmãos. Nós só podemos refletir a glória de Deus. Então, como espelho, irmãos, você está refletindo a glória de Deus? Ou será que nós estamos sendo um espelho embaçado? Os irmãos sabem muito bem quando um espelho está embaçado, né? Você não consegue ver o reflexo dele. Você não consegue distinguir o reflexo do espelho. Senhor Jesus. Então, irmãos, como espelho de Deus, nós devemos refletir a sua glória. Como ministro de Deus, nós devemos refletir a sua glória. Como eu falei lá no início da palavra, Senhor Jesus, da gente não ir para a Bíblia como simplesmente um livro, ou simplesmente pegar conhecimento, saber da história de Jesus, que historicamente, olhando como história, é uma das histórias mais belas do mundo, que o livro, para os grandes cientistas, o livro a Bíblia, para os cientistas, os grandes cientistas, ele é chamado como o grande livro, né? Que realmente é um livro para eles, um livro muito histórico, mas que para nós, irmãos, é a palavra de Deus, Senhor Jesus. Aí uma pergunta que eu faço, irmãos. Será que a gente, como espelho, para refletir ou resplandecer a glória de Deus, será que a gente algumas vezes já parando em oração, tendo comunhão com Deus, vê a história de Cristo, o que Cristo fez por mim, por você, o que Cristo passou na sua vida, uma vida de humildade, uma vida... Na realidade, irmãos, Cristo não viveu para ele. Cristo teve uma vida de seguir o ministério dele. Cristo teve uma vida de fazer a vontade do Pai. E a gente vê, irmãos, que antes de Cristo ser glorificado, a gente sabe o que ele passou, humanamente falando. As humilhações, morte de cruz. Imagina aí, irmãos, alguém foi à cruz, alguém morreu por mim e por você. Agora não foi uma morte simples não, irmão, foi uma morte dolorosa, foi uma morte penosa. Ele derramou até a sua última gota de sangue. Irmãos, ele foi quebrado por nós, por mim e por você. Será que a gente já parou para pensar nessa história? Será que a gente já parou para pensar nessa vida de Cristo? O que Cristo fez por mim e por você? E hoje simplesmente
Ele pede para a gente fazer sua vontade. Qual é a vontade de Deus? É seguir seu ministério, é ser seus exemplos. Na realidade, nós somos cristãos. Cristão quer dizer pequenos cristos. Nós temos que agirmos como tal. Nós temos que ter essa vida de realmente as pessoas olhar para a gente, olhar para mim, para você e ver algo diferente. Talvez ele nem perceba, por não conhecer Deus ainda, talvez as pessoas não percebam o que a gente está refletindo a elas. Talvez elas não percebam, por elas não ter o conhecimento disso. Mas ela vê algo diferente em mim e em você. Então, irmão, nesse mundo, esse mundo tão danoso, esse mundo tão tenebroso, nós temos que realmente espelhar, nós temos que contemplar como por um espelho. Nós temos que ser dessa forma. Tanto contemplar o Senhor. Aí você me pergunta, mas irmãos, como é que a gente vai contemplar o Senhor? Fique na frente do espelho. Olhe você. Você é a imagem do Deus vivo. E nós, como filhos de Deus, a imagem do Deus vivo, tem um tesouro maravilhoso dentro de nós, em vaso de barro, nós temos que agir como tal, irmãos. Não temos que ficar só meramente no conhecimento, mas sim temos que praticar a sua vontade. O Senhor está próximo aí, irmãos. O Senhor está próximo de chegar. Está próximo à vinda do Senhor. Não devemos perder tempo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmão, oh, Senhor Jesus, nós temos que perceber a importância de contemplarmos o Senhor, de tomarmos sua palavra de forma adequada, tomar a palavra do Senhor de forma adequada, usando o nosso espírito para ter comunhão com o Senhor. Irmãos, Satanás quer tirar essas três coisas da nossa vida, porque ele sabe, irmãos, que se nós vivermos essas três coisas, a gente ter essas coisas presentes em nossa vida. Que coisas são essas? Contemplarmos o Senhor, tomarmos sua palavra de forma adequada e usar o nosso espírito para ter comunhão, a gente ter comunhão com o Senhor. Irmãos, Satanás tem medo disso, irmãos, porque ele sabe que a gente praticando isso, o fim dele vai ficar cada vez mais próximo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, dando continuidade, tesouros em vaso de barro, vamos ler 1 Pedro 4, do 12 ao 16. Amém? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. 1 Pedro 4. Do 12 ao 16. Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vós alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amado, não estreia o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos.
como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, irmãos, tesouro em vasos de barro. Não precisa nem tanto entrar nesse mérito ou conversar com os irmãos os problemas que estão acontecendo no mundo. Nós bem sabemos que o mundo está passando por uma pandemia. E devido a essa pandemia, irmãos, a gente tem um problema de que não podemos nos reunir no local de reunião. Uma das coisas, eu particularmente, irmãos, uma das piores coisas que eu acho nessa pandemia, uma das piores coisas que ela está causando é o afastamento social. Por que eu digo uma das piores coisas, irmãos? Porque, infelizmente, através desse afastamento social, nós não temos reuniões da igreja. A gente fica impedido até de visitar os irmãos, de ir na casa dos irmãos. A gente tem que se isolar em casa. A gente só vê os irmãos ou por telefone ou videoconferência. Então, irmãos, isso é uma das coisas que vem acontecendo no mundo que realmente é muito ruim. E particularmente com essa pandemia, uma das coisas que mais me incomoda, apesar do mal para a saúde que ela nos traz, mas também esse mal do afastamento social. Você não... Vou dar um exemplo. Você não poder estar numa reunião, no local de reunião e dar um abraço no irmão. Eu tenho certeza que você, irmão, que está aí me ouvindo agora, tenho certeza que você já está pensando, quando voltar às reuniões no local, você sai abraçando todos os irmãos. Porque você está com muita saudade dos irmãos. E realmente nos causa, irmãos. Então, assim, o mundo, ele nos causa isso. O mundo em si, irmão, ele nos causa sofrimento. O mundo, irmãos, ele nada mais nada menos, ele quer lhe atrapalhar. O mundo, ele não está aqui para lhe ajudar em nada. O mundo, ele não quer lhe ajudar em nada espiritualmente, visando a Deus. Ele quer só lhe atrapalhar. Então, hoje que nós temos muitos problemas, nós temos crise, nós temos sofrimento, nós temos dificuldade no nosso dia a dia, nós temos irmãos que estão perdendo emprego, nós temos irmãos que vão perder emprego. Mas o que é que o Senhor pede nesse momento, irmãos? O Senhor só pede uma coisa: que nós confiemos nele. O Senhor pede uma coisa, irmãos, é porque, infelizmente, irmãos, nós ainda somos muito humanos. Nós ainda nos prendemos muito a esse corpo, né? Ao homem natural. Mas o Senhor diz assim: não estranhei o fogo ardente. Então, irmãos, esse fogo aqui muitas vezes, mas essas dificuldades do nosso dia a dia, que tenta até nos tirar da presença de Deus. Essas dificuldades que tenta nos afastar de Deus. Porque nós bem sabemos que o homem ele é um pouco falho. Ele tá ali buscando o Senhor, mas em qualquer dificuldade ele tende a se abalar. Por isso que nessa palavra de hoje o Senhor pediu muito que não só a gente visse a palavra como conhecimento, como uma mera palavra, mas que nós permitíssemos que o Senhor realmente escrevesse em nossos corações. Por que o Senhor escrevendo, irmãos? Porque quando vem uma dificuldade dessa, você não vai esquecer. Se ficar só na palavra, irmão, você esquece. Mas se realmente a palavra estiver no seu coração, você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro, você vai ver, irmãos, que essa dificuldade vai ser para o nosso crescimento. A gente vai ver, irmão, a gente tem que pegar o lado bom de tudo. Infelizmente, com essa pandemia aí, a gente está em casa, tem mais tempo de estar em casa, a gente tem um pouquinho de tempo a mais de ter comunhão com o Senhor. Vamos ver por esse lado, irmãos. Não vamos ver o lado ruim da coisa, mas vamos ver a oportunidade que o Senhor nos dá de a gente estar tendo comunhão. Amém? E vamos ler aqui 2 Coríntios 4, do 8 ao 9. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 4, do 8 ao 9. Então ó Senhor Jesus. Então irmãos, a gente às vezes se pergunta, né? A gente fica se perguntando, mas meu Deus, mas Senhor, por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor permite eu passar por essa dificuldade? Por que o Senhor me permite eu passar por aquilo? Oh, Senhor Jesus. Mas muitas vezes, irmãos,
Olha como o Senhor é maravilhoso. O Senhor muitas vezes permite que tudo isso aconteça. Para quê? Para que o tesouro se manifeste dentro do vaso. Porque, vamos ser sinceros, muitas vezes esse vaso que não vale nada, que é de barro, já está dizendo vaso de barro, não tem valor. Às vezes ele quer ser mais importante, ou ele quer ser mais especial do que o tesouro que há dentro dele. Então, muitas vezes, o que é que o Senhor faz? O Senhor permite nós passarmos por todas essas dificuldades, o Senhor passarmos por tudo o que passamos, para quê? Para que esse tesouro se manifeste nesse vaso de barro. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, 2 Coríntios 4, 8, 9 diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruídos. Senhor Jesus. Ó, irmãos, vamos atentar para esses versículos. Olha que versículos maravilhosos. Em tudo somos atribulados. Nós podemos ter atribulação em tudo, mas não angustiado. Perplexo, porém não desanimado. Nós podemos até nos surpreender com as coisas, mas não nos desanimarmos. Irmãos, nós podemos ser perseguidos, porém não desamparados. Irmão, você pode ser perseguido, mas o Senhor não vai lhe desamparar. Você não é desamparado. Abatido, porém não destruído. Irmãos, em algum momento você pode estar até abatido, mas veja que dentro de você tem algo muito poderoso, tem algo muito especial. Então, irmãos, quando você estiver passando alguma dificuldade, alguma tribulação, você estiver sendo perseguido, atribulado, angustiado, Senhor Jesus, abatido, entenda, não queira resolver nada disso. Deixa o tesouro que há dentro de você resolver. Seja só o vaso de barro. Não queira ser nada além de que o vaso de barro. Senhor Jesus. Então, irmãos, para terminar, para dar fim da nossa mensagem, Senhor Jesus. Diz assim: a produção de um ministro da nova aliança, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para findar, sobre tribulação, sobre dificuldade e sobre o que o Senhor quer fazer conosco, já que vai terminar, o tempo já está estendido, eu vou dar um exemplo bem especial que nós temos na Bíblia. O exemplo de Lázaro. Nós temos um exemplo muito especial de Lázaro. Que Lázaro era um amigo de Cristo. Ele era muito amigo do Senhor. E Lázaro foi acometido de uma doença. Estava doente, muito doente. E suas irmãs, Marta e Maria, mandaram buscar Jesus. Olha que coisa maravilhosa que a gente não atentou, que a gente às vezes não atenta para esse ponto, nesse trecho aí de Lázaro. Marta e Maria, irmãos, as irmãs de Lázaro, ela tinha certeza que Jesus poderia curá-la. Irmãos, você confia em Jesus como Marta e Maria confiou para curar o seu irmão. É uma parte muito interessante, que você vê que elas confiou, ela vai buscar Jesus, que ela sabia que Jesus tinha cura. E realmente foram até Jesus. E falaram que seu amigo estava muito doente. E que Jesus tinha que ir até lá para curá-la. Jesus, está ok. Pode ir que eu vou. Irmãos, Jesus passou 2 dias para poder ir até Lázaro. Lázaro com toda aquela dificuldade, enfermo. Imagina, irmão, você enfermo numa cama, você está passando dificuldade, você está passando dores.
você está passando tribulação. Mas Jesus queria passar para os seus amigos, que eles eram amigos de Jesus, amigos íntimos. Jesus gostava muito dos três irmãos, que era Marta, Maria e Lázaro. Jesus gostava tanto que Jesus queria falar para eles, queria mostrar algo grandioso. Jesus não queria simplesmente curar Lázaro de uma enfermidade. Jesus não queria dar simplesmente uma cura de uma enfermidade. Mas Jesus quis mostrar, irmãos, ali o poder de Deus. Jesus quis mostrar para Lázaro e para suas irmãs que ele queria dar algo além, ele queria dar vida. Senhor Jesus, ele queria, irmão, dar-lhe vida. Por isso que o Senhor deixou passar aí 2 dias para poder ir até lá, para ser manifesto a glória de Deus. Eu não vou ler aqui esses versículos, irmão, mas se a gente for ver, está em João 11, do 1 ao 46, que fala a história de Lázaro ali toda. Por que eu quero terminar falando da história de Lázaro? Porque na história de Lázaro, irmãos, a gente vê isso. Confiar em Cristo. Confiar no Senhor. O Senhor, irmãos, Ele não quer simplesmente lhe dar a cura. O Senhor não quer lhe dar a cura, irmãos. O Senhor quer lhe dar vida. Na verdade, o que o Senhor quer nos dar, irmãos, hoje é vida. E vida em abundância. Oh, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Terminar aqui fazendo uma oraçãozinha aqui, 1 minutinho só. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez, Senhor. Obrigado mais uma vez por tua igreja. Obrigado mais uma vez por tua vida, Senhor Jesus. A tua vida que o Senhor derramou lá na cruz por cada um de nós. Oh, Senhor Jesus. Como somos te gratos, Senhor. Grato por tamanho amor. Oh, Senhor Jesus. Então, diante disso, Senhor, diante dessa palavra, oh, Senhor Jesus, que essa palavra não tenha sido só uma letra, só conhecimento, mas que tenha sido escrita em nossos corações. Senhor Jesus, que nós possamos praticar, Senhor, praticar o teu falar. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus.